Bom, e aí galerinha, beleza? Vamos dar continuidade às aulinhas de revisão. Capítulo 2 do livro, Calor e sua propagação. Energia térmica. Relembrando aí o conceito que a gente já tinha trabalhado no capítulo 1. A energia térmica de um corpo é o somatório das energias de agitação das suas partículas. Portanto, depende da temperatura, que é a medida da agitação das partículas, do corpo e do número de partículas. Ora, óbvio, né? Você tem lá 3 partículas se agitando, ou seja, a uma determinada temperatura. Você coloca mais uma partícula, agora com a mesma temperatura você tem mais energia. Então, quanto mais partículas, mais temperatura, mais energia, e quanto maior a temperatura, também maior energia. Aí, como exemplo, essa barra de chocolate lá formada por 4 tabletes, tem mais energia térmica que essa aqui, que tem 2 tabletes e que estão à mesma temperatura, tá? Calor. Calor, definição importantíssima, falei um monte, repeti milhares de vezes isso aí, hein? É energia térmica em trânsito, de um corpo para outro, de uma parte para outra do mesmo corpo. Desde que haja uma diferença de temperatura, importantíssimo, não pode esquecer. Eu acho que ninguém vai esquecer isso. Então, em outras palavras, não resumindo, o calor flui espontaneamente do corpo de maior temperatura ou da partícula de maior temperatura para a de menor temperatura, até que atinjam o equilíbrio térmico. E aí, fundamental, que é o equilíbrio térmico? Que tem a mesma quantidade de energia? Não. O equilíbrio térmico se atinge quando estão à mesma temperatura. Tá aí, mais uma vez, calor sempre se propaga da região de maior temperatura para a de menor temperatura espontaneamente. Não precisa gastar energia para fazer o calor fluir. Ele flui espontaneamente. A unidade de medida do calor no sistema internacional é o Joule, já que é uma forma de energia. No entanto, há uma outra unidade que é mais usual, que é a caloria, apresentada pelo Cal aí. Uma caloria é equivalente a 4,186 joules, mas nós vamos arredondar para 4,2 para facilitar nossas continhas. A caloria alimentar com C maiúsculo é 1000 vezes a caloria, essa ali que foi definida, tá? Então, cada 1 caloria com C maiúsculo é igual a 1000 calorias com C minúsculo, que é 1 quilocal. Então, cuidado com o que você come, que você está comendo muita caloria. Processo de propagação de calor. 3 processos de propagação de calor, 3 formas com que o calor se propaga. A primeira, que eu falei para vocês, era a condução. E, para ajudar você a lembrar, eu pedi para vocês, eu fiz essa pergunta para vocês aí, ó. O que acontece se você colocar lá, segurando um metal, enquanto a ponta dele está nas chamas, depois de um determinado tempo, o calor vai fluindo aqui, ó, passando de molécula para molécula dessa faca, até que eu perceba que a temperatura está aumentando até a hora que eu não resista mais e vou soltar a faca, tá? Essa é uma forma de você lembrar. Condução, era aquele lá, tá? Um processo de propagação de calor no qual a energia térmica passa de partícula para partícula. Lembra lá que era o exemplo dos sólidos, tá? Aí, mais uma vez, o esquema. Aquece aqui, o calor flui nessa direção, batendo de partícula em partícula, tá? Vai se agitando. Essa aqui agita, agita do lado, agita do lado, agita do lado. Essa é a pergunta que eu fiz para vocês, para a gente lembrar do segundo processo de propagação de calor. Vocês disseram que já viram. Eu nunca vi uma geladeira com congelador na parte de baixo, tá? Vocês disseram que sim. Então, nesse processo aqui, outra coisa que eu dei para vocês lembrarem, perdão. Se você tivesse que instalar um aquecedor, já instalaria em qual local? Num local alto ou na parte baixa da sala que você quer aquecer? Discuti isso aqui bastante para vocês. Lembrei de densidade, volume. Então,
Definindo aí, ó, convecção é o processo de propagação de calor em que a energia térmica muda de local, acompanhando o deslocamento do próprio material. Esse aqui é mais fácil de você observar nos fluidos, tá? Que no ar, na água, nos líquidos, perdão, no ar, no líquido. É o movimento contínuo de troca de lugar dos materiais, quente e frio. Criam as correntes de convecção. Vamos mostrar as figuras aqui para facilitar. Então tá aí, tá lá no livro de vocês, tem essa figura aqui também, e também acho que tem essa. Então, ó, aqui no congelador um gás se expande. Quando esse gás se expande, a temperatura dele diminui. E aí ele recebe calor do ar quente que está aqui, tá? E esse ar quente, ao perder calor, aumenta a sua densidade, diminui o seu volume, aumenta a sua densidade, fica mais denso, e por ficar mais denso, ele desce, empurrando o ar quente para cima, ou, perdão, você pode pensar, não, volta essa parte aqui. Bom, essa pergunta eu fiz na sala, vocês disseram que já viram uma geladeira com congelador na parte de baixo. Eu nunca vi. Também discutimos que essa geladeira não seria eficiente, né? Vocês acabaram concordando comigo que uma geladeira com congelador embaixo não parece ser uma boa ideia. A outra coisa que eu chamei a atenção para vocês, para ajudar a lembrar desse processo, se você tivesse que instalar um aquecedor de ar, instalaria no local alto ou baixo. A gente acabou concluindo que o baixo era melhor por causa do aumento do volume e da diminuição da densidade. Então, esse processo de propagação de calor é a convecção, que é o processo de propagação de calor em que a energia térmica muda de local acompanhando o deslocamento do próprio material. Não se esqueçam disso. O movimento contínuo de troca de lugar dos materiais quente e frio criam as correntes de convecção. A gente vê aqui nas figuras, tem no seu livro essa figura, tá? Então aqui, o ar que está mais frio no congelador se torna mais denso, tá? Ele desce. Ao descer, ele abre espaço aqui que automaticamente é ocupado pelo ar quente. E aqui embaixo a mesma coisa, esse cara vem empurrando e esse vem subindo para ocupar o local e fica fazendo então essa corrente de convecção. Mesma coisa acontece aqui na panela de água, a chama aquece a panela, o fundo da panela, que fornece calor por condução para a água que está lá no fundo da panela. Aí essa água começa a se agitar mais e vai subindo, com a sua densidade vai diminuindo, as moléculas vão ficando mais afastadas, ela vai subindo. Quando ela sobe, empurra água fria empurra água quente e fica esse processo aí contínuo de correntes de convecção. Nosso último processo de propagação de calor é a radiação, o processo de propagação de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Ao serem absorvidas, essas ondas que transportavam energia são convertidas em energia. A energia que essas ondas transportavam é convertida em energia térmica. Então, tá aí um esqueminha mostrando, ó, a energia que vem do Sol até a Terra vem em forma de ondas eletromagnéticas. Algumas dessas ondas que estão na faixa do infravermelho são convertidas em energia térmica pelos corpos, tá? As ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo, por isso dizemos que a radiação térmica é a única forma de propagação de calor possível no vácuo. As outras duas que a gente discutiu lá, lembra, ó, a faca era condução, precisa de corpo, de matéria, passando de uma para outra. Na convecção, a própria matéria transporta o calor, então também precisa de matéria, beleza? Essa aqui é a única forma de propagação de calor que se propaga no vácuo. Apesar de todas as ondas transportarem energia, apenas as correspondentes à faixa do infravermelho são chamadas de ondas de calor. Falei isso na sala, falei agora há pouco. E as ondas ultravioletas são responsáveis pelo bronzeamento. Aí os três processos nessa figura: convecção, condução e irradiação.